pegar o outro microfone aqui. Pode. E agora o som está melhor? Agora está funcionando? Vamos lá. Fabiana, muito bom ter você aqui hoje. Essa interferência é de onde? É o seu, amor? Isso. Vai trocar o microfone. Olha lá, saiu. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar aqui com a Fabiana, que é uma especialista, uma psicanalista especialista em ansiedade, em TAG, na verdade. Primeiro eu vou falar um pouquinho dela. Fabiana, 46 anos, casada, moradora da cidade de São Bernardo do Campo, que ama viajar e comer camarão. Adoro. Tem coisa melhor, gente? Que a pessoa gosta de viajar e comer camarão, né? Sim. Ou seja, gosta de viver bem. Sim, viajar para descansar, né? Para descansar, para curtir a vida, né? Para curtir aquilo que tem de bom. Não é só trabalhar. É isso aí. E como nós nos conhecemos? Nós nos conhecemos em uma conexão de negócios. Nós estamos num evento chamado Mulheres Brilhantes, da Helena Fison, que é uma mulher incrível. Maravilhosa. E depois disso, nós começamos a nos conectar de outra forma na conexão Mulheres Empreendedoras. E nós estamos tendo experiências muito significativas, né? Para o crescimento, não só para o profissional, eu penso sempre no nosso crescimento pessoal, né? Sim. Espiritual, conectar com mulheres que têm histórias bonitas. Líderes. E com histórias incríveis. De maneira que a gente nem imagina como a gente pode se colocar no lugar da outra, né? Histórias inspiradoras, né, na verdade. Cada mulher que você ouve falar a trajetória, inspira a gente, né? Inspira. O áudio tá ok, né? Podemos começar? Olha, vocês que estão aí do outro lado, por favor, a qualquer momento, se vocês tiverem uma dúvida, uma sugestão ou qualquer coisa, por favor, coloquem aí nos comentários, que nós temos 2 pessoas aqui nos auxiliando. O meu esposo, Antônio, e a minha amiga do peito, a nossa social media, Aline. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, pode ir na Pelachim. Como que é? Pelachins, que eles cuidam das mídias sociais, são pessoas maravilhosas, vai entender exatamente a essência do seu negócio, não é? Sim, com certeza. Inclusive, ela tá cuidando da minha página também, viu? Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver que tá maravilhoso. Tá linda mesmo, tá bem caprichosa. Vamos começar? Estão curiosas? Eu estou louca para aprender tudo e mais um pouco, né? Fabiana, me conta lá. Você pode nos falar, por favor, um pouco sobre sua trajetória de vida e como começou a atuar nessa área? Sim, tudo começou há 5 anos atrás, quando eu fui convidada para fazer um curso. Era um curso para líderes de igreja, que é um curso que capacita os líderes a tratar as questões emocionais das pessoas, porque os estudos mostram hoje que 70% dos problemas em gabinetes pastorais não são espirituais, são de ordem emocional e psicológica. E como que os líderes, obreiros, pastores tratam, os conselheiros, né, tratam essas pessoas dentro das igrejas, né? Então, nós fomos buscar esse conhecimento e eu pude fazer o curso, que foi um curso de 2 anos, e eu pude passar pelo tratamento e foi muito bom, assim, muito inspirador. Eu entendi que era o que eu queria fazer, aquilo ali era o que eu queria fazer. Então, num curso despertou esse interesse no desenvolver para cuidar de pessoas. Porque nesse curso, os professores são psicólogos, eles são pastores e psicólogos. Então, eles trazem todo um ensinamento bíblico e já te dando técnicas psicológicas para você tratar as emoções das pessoas. Então, é um curso de capacitação para tratar emoções, mas dentro do ambiente religioso. Muito bacana. Vamos lá. E o que te inspirou a se tornar uma psicanalista especialista em ansiedade? Sim. Aí eu pulo do gato. Primeiro, a gente precisa entender que psicanálise é uma abordagem e psicoterapia, especialização em ansiedade é outra abordagem. Então, eu trabalho com essas 2 abordagens. Eu me apresento como psicanalista e como psicoterapeuta especialista em ansiedade. Por quê? A psicanálise ela tem a sua técnica própria.
tudo que você agrega à psicanálise, todas as outras técnicas, aí deixa de ser psicanálise e torna-se psicoterapia. Porque dentro da psicoterapia você pode usar outras técnicas, você pode usar TCC, você pode usar técnicas de terapia sistêmica, então é psicoterapia. Então eu atendo com psicanálise e atendo com psicoterapia, especialização em ansiedade. Bacana. Então o que te inspirou foi além daquele curso e algo que estava dentro de você, talvez? Sim, tudo começou na pandemia, porque naqueles 15 dias que nós precisamos ficar fechados, eu precisei ser atendida. E eu fui atendida por uma psicanalista. E o atendimento dela foi maravilhoso. Olha que interessante, hein? E aí ali eu entendi que era isso que eu queria fazer. E essa psicanalista que me atendeu, ela me deu o link do curso para eu fazer. Eu fiz o curso, que é um curso livre em psicanálise. Sim. Comecei a atender e essa psicanalista que me atendeu depois virou minha paciente. Olha que interessante. Olha só, exatamente, ela fez terapia comigo 1 ano. Olha que interessante, é o curar para ser curado. Não, ser curado para curar, praticamente, Isso, exatamente. Ser curado primeiro se entendeu, aprendeu, para depois colocar em prática e ajudar as pessoas. Exatamente, até porque um bom terapeuta, para ele gerar resultado para o paciente, ele precisa fazer o seu próprio tratamento. Eu sempre falo, eu só posso ir com o meu paciente até onde eu fui. Isso é muito importante a gente explicar, porque eu ser tratada nas minhas demandas me dá mais autoridade, me dá mais... faz com que eu trate o meu paciente com mais eficácia, com mais resultados, porque eu estou sendo tratada nas minhas demandas também. Isso é extremamente importante. Inclusive, na psicanálise, quem é psicanalista sabe, né, que o tripé da psicanálise é o quê? Teoria, análise pessoal e supervisão. Ou seja, eu estudo a teoria, eu sou atendida e atendo. Então se conversa. Fecha a janela para mim, por favor. Muito interessante. Muito interessante. Gostei muito. Agora vamos falar de desafios. Vamos. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira? E como você superou? Sim. O maior desafio que eu enfrentei foi comigo mesma. A síndrome da impostora. Uau! Síndrome da impostora. Você sabe o que é isso? Tem pergunta sobre isso? Melhor já fazer lá no chat, Você, né? Você vive isso? A síndrome da impostora? Me conta aí. Eu conheço muitas pessoas que vivem isso. Sim. Vamos conhecer mais. Fala mais pra gente. A síndrome da impostora é assim. Você tem o conhecimento, você gera resultado, mas você mesma não acredita. Uau! Então, quando você é desafiada ou quando você aparece uma grande proposta, você se sabota. Porque você não acha que você é capaz para aceitar essa grande proposta. Então, você tem resultados, você sabe que você está capacitada para fazer aquilo, mas você não acredita, então você se sabota. E era isso que acontecia comigo. Entendi. E como você superou isso? Eu superei me tratando as minhas demandas, porque terapia para mim é para o resto da vida. E eu entendi que eu precisava aumentar a minha permissão interna. Então, isso é um movimento interno que a gente faz. Olha que interessante. Permissão interna. Essa é uma frase muito profunda. Sim. Porque muitas coisas a gente não faz porque nós não nos permitimos fazer. E é um pouco mais profundo do que não se permitir. É uma autossabotagem que você só descobre quando traz a consciência. Você se sabota e muitas vezes você não sabe por quê. Porque eu não tenho permissão interna para crescer. Quando eu começo a olhar para mim, quando eu começo a tratar as minhas demandas internas, a minha permissão começa a aumentar. Então aí eu começo a romper, a encarar os desafios. Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Entende? Então a minha permissão interna eu preciso aumentar para que eu possa fazer, independente de eu sentir medo ou insegurança. Eu faço mesmo assim. Muito bom mesmo. Tá tudo ok com o som? Tá tudo bom? Okay. Beleza? Se tiver alguma pergunta, já fala pra gente, tá bom? Tem um comentário da Sueli Pascolato. Ah, lindona! Linda! Beijo! Ela disse que está super empolgada com esse podcast. E ela comentou que está vencendo a síndrome da impostora. Síndrome e a da impostora. foi uma agente catalisador desse processo. Ai, que linda! Ela foi minha paciente. Muito importante para me ajudar a destravar nesse processo. Ai, que lindo! E olha, a gente sempre
crê, a gente apoia mulheres empreendedoras, principalmente que nosso movimento é sobre isso. E o depoimento aí da Suelen faz vir à tona tudo que a gente está falando, né? Sim, sobre a questão da permissão. A permissão. Você entender que você consegue sim avançar. Mesmo que erre, mesmo que tropece, Sim. mesmo que tenha que fazer de novo, mas se permitir, Se né? permitir Tem fazer. pessoas que não se permitem errar. Sim. E por quê? Sim, exatamente. Então, essa permissão fala sobre isso, sobre você se liberar para fazer. Sim. É mais do que se libertar, mas é se liberar, é avançar mesmo sabendo que você tem limitações. Todos temos limitações. Todos nós temos. Muito, muito bom. Agora a gente vai falar sobre o ponto X desse nosso podcast. A gente vai falar sobre a ansiedade TAG. Muita gente não sabe o que é TAG. Eu até anotei aqui, ó. É transtorno de ansiedade generalizada. Olha que grau a ansiedade pode chegar. Muitas pessoas podem estar vivendo isso, nem ao menos sabendo o que é. Exatamente. Às vezes trata como problema psicológico, mais graves, como algo que é do mundo externo, mas não. Tá dentro dela, né? Sim. Vamos lá. Exatamente. Agora vamos falar um assunto mais técnicos. Fabiana, o que é ansiedade e como ela se manifesta no dia a dia? Sim. E olha só, especialmente para mulheres empreendedoras. Sim. E agora? Tá preparada? Estou preparada. Então, vamos lá. Primeiro que nós precisamos entender que a ansiedade ela é uma emoção. A ansiedade não é uma doença. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou sofrendo de ansiedade, eu estou com muita ansiedade. Na verdade, você está com sintomas da TAG. Quando que a ansiedade se torna doença? Quando ela está no excesso. Quando ela generaliza. Então, é transtorno da ansiedade generalizada. Então, é a TAG. Nesse ponto, é uma doença. Então, como que a gente faz? Às vezes algumas pessoas oram assim e falam, ai, Deus, me tira essa ansiedade. Deus não vai tirar, porque a ansiedade ela é uma emoção. Deus fez para ser assim. O problema é que às vezes a gente está no excesso dela. Sim. Então é onde gera os sintomas. É o acúmulo de fragmentos do dia a dia, Isso. da família, do externo, da conta de luz que chegou, ou de qualquer coisa que acumula e a pessoa... Eu posso usar o termo explode ou não? Não chega a explodir. Eu diria que transborda. Olha, ela é mais chique, gente. Vanessa explode. Uma profissional fala que transborda. Transborda. Então, assim, você vai sentindo aquilo, não para olhar, daqui a pouco ela transborda. Como que ela transborda? Coração acelera, falta de ar, tremedeira, né? Tremedeira, e muitas vezes vai para espasmos musculares. Sim, alergias no corpo. Muitas alergias. E vai para o PS, por quê? Porque está passando mal com o coração acelerado e está com diarreia e náusea. O que o médico passa lá? A medicação? Buscopan, qualquer coisa desse tipo. Virose, diagnóstico virose. Exatamente, na verdade a pessoa está tendo crise de ansiedade. Isso acontece, é muito comum. Eu conheço alguns casos assim, prefiro não comentar. Entendedores entenderão. Mas exame de sangue, fiz exame. Fez exame, não dá nada. Não dá nada. Deu virose. Tá vendo? Virose. Tem que conversar com a Fabiana. Exatamente. Vamos lá. Fala para mim, por favor, e para todas as pessoas que estão aqui, quantas pessoas nós temos lá por enquanto? Entrando e saindo? Chegou a 16. 16 pessoas. 1.600 pessoas maravilhosas. Compartilhe com as suas amigas. Esse assunto é tão importante para nós, para as mulheres que estão à nossa volta, para a família. Compartilhe essa live com essas pessoas. Eu tenho certeza que algum ponto aqui pode fazer o despertar nessa sua amiga, nesse seu familiar, para ela poder olhar para si mesmo, que eu acho que é o mais importante, a gente aprender a olhar para nós mesmas, né? Sim, e uma das coisas que melhora a ansiedade já na primeira sessão é justamente essa clareza. Exatamente. O paciente chega todo angustiado, com muitos sintomas. E quando você explica que a ansiedade é uma emoção, e você traz essa clareza, a pessoa já sai leve da primeira sessão. E compartilhar algo que está nos fazendo sofrer, sim, de algum modo, eu acho que já ajuda a aliviar o fardo, sim, né? Sim, porque existe uma área, né? Existe uma área
onde está fazendo com que a ansiedade dela fique generalizada. E muitas vezes essa área é aonde? No empreendedorismo. É no negócio, é no trabalho. Sim. É externo mesmo. Sim. Então vamos lá. Qual a diferença entre a ansiedade comum e o transtorno da ansiedade generalizada, conhecida como TAG? Isso, foi aquilo que eu expliquei, né? A ansiedade, ela é uma emoção, e a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é o excesso. Então, é essa emoção ruim. Então, a ansiedade, ela é boa. Antes de vir para cá, eu estava sentindo uma ansiedade. Essa ansiedade é boa. Que interessante! Exatamente, mas tem a ansiedade ruim, que é o excesso. O que é ansiedade? Excesso de futuro. E se? E se não der certo? E se não acontecer? E se cair a conexão? E se cair a conexão? E se o povo não entrar para assistir? E se não entrou para assistir, perdeu. Perdeu, porque assim, esse conteúdo, amiga, desculpa, vai ser difícil você encontrar outro lugar, tá? Vai ser difícil. Não que não tenha, tem muitos profissionais, principalmente mulheres, que eu vou puxar aqui a sardinha para as mulheres capacitadas, Sim. tanto na nossa conexão quanto fora dela. Então, nós estamos aqui para fazer esse elo mesmo, uma ajudando a outra, né? Sim. Se tem 1, 2, 10 no nosso grupo, olha quantas mulheres poderão ser abraçadas de uma forma mais, assim, profissional para entender o que está passando, emoção, o que está passando, compreender ela, né? Até porque tem mulheres que não podem falar. Por quê? Porque as pessoas vão dizer, isso é frescura. Exatamente. Não está lá do outro lado para ver isso, Exatamente. Né? E às vezes ela não pode falar, às vezes ela está angustiada, às vezes ela não está dormindo, porque o e se fica na mente. E se? Ansiedade, mas não pode falar. Eu aprendi uma coisa muito importante, eu não me recordo quem falou, que muitas vezes a dor do outro, para nós, ela não é uma dor forte. Por quê? Porque não está doendo em mim. Sim. Agora, quando a dor tá na gente, ela é diferente. Sim. Então, tem gente que chega em casa e fala, nossa, eu trabalhei, tô muito cansada, babá. Você não pode fazer isso para mim? Peraí, será que eu também não fiz o que você fez um dia, ou de uma forma diferente, ou mais ou menos? Será que eu também não tô com a mesma carga de cansaço quanto você? Então, por que não praticar a empatia, né? Sim. Se colocar no lugar do outro e ver que o outro também está sofrendo o cansaço, a dor, o estresse, a dor física, emocional, espiritual, financeira. Será que eu também não estou passando? Sim. Então, acho que se colocar no lugar do outro também é muito, muito importante. Muito importante. Agora, vamos falar sobre o impacto da ansiedade na vida profissional e pessoal, tá bom? Fabiana, como a ansiedade pode afetar a produtividade e a criatividade entre as mulheres empreendedoras ou em cada mulher empreendedora? A ansiedade pode afetar a produtividade e a criatividade. 2 palavras importantes que têm contextos aí um pouco complexos, né? A produtividade, a ansiedade, ela afeta em qual sentido? No sentido de que essa empreendedora, ela está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Será que sou eu? Várias coisas ao mesmo tempo. Então, qual que é a maior queixa? Eu faço uma coisa, faço outra, e parece que não rende, e eu precisava de muito mais horas, porque eu não consigo concluir nada. Então, atrapalha na produtividade nesse sentido. Sim. Né? E a criatividade? E a criatividade é porque quem sofre de ansiedade generalizada tem muitos pensamentos acelerados, repetitivos, e isso compromete mesmo a criatividade. Tem a dificuldade de fazer o funil. Exatamente, e não consegue focar. Eu posso falar por mim, que algumas pessoas me conhecem, sabem que eu sou ansiosa e eu não cheguei a ter crises de ansiedade, mas eu sou muito ansiosa. Mas tem uma coisa boa, eu sou muito organizada. Então, ontem eu estava num pico de ansiedade forte à noite, sentei no meu escritório, peguei minha agenda e destrinchei tudo que eu precisava fazer hoje. Tarefa a tarefa, passo a passo, fornecedor a fornecedor, compra a compra, tudo que eu tinha que fazer hoje. E eu consegui cumprir tudo. Só que no final da tarde minha impressora parou. Então, tudo aquilo que eu tinha organizado, que eu tinha feito 90% da minha agenda, quando chegou a noite, o que aconteceu? A impressora simplesmente parou. E eu não podia imprimir isso que eu queria muito. Geralmente eu imprimo 1, 2 dias antes. Mas eu coloquei na agenda para hoje. E eu falei, e agora? O pico foi lá em cima. Eu falei, Antônio, não é possível. O que eu faço? Aí respirei fundo e tive uma solução.
Liguei pro meu cunhado. Cunhado, tem uma impressora na sua casa que eu te emprestei há um tempo atrás. Você consegue me trazer ela que a minha quebrou? Porque até eu consertar a minha não ia dar tempo. Bom, em 15 minutos, 20, ele trouxe a minha impressora aqui e me salvou. Obrigada, Felipe. Cunhada te ama. Então, às vezes, algo que sai da nossa rotina, para quem tem ansiedade, pode ser um pico muito, Sim, muito grande. sim. E como é que você acha que as pessoas podem fazer nesse caso? Nesse caso, o que eu sempre falo? O problema é quando você foca no problema e não foca na solução. No seu caso, você focou na solução. Ah, já fui buscar uma solução. Exatamente. Então, o que acontece? Que a pessoa sofre e a ansiedade generaliza, porque ela está focada no problema. Então, ela fica cozinhando aquele problema e não busca formas de... Ó céus, ó azar, exatamente, e não busca formas, né, de resolver. Então, assim, quanto antes você focar na solução e buscar a solução para isso, menos ansiedade você vai ter. Menos ela generaliza. Menos impacto, Muito Exatamente. importante, muito bom. E ó, aqui eu acho que já falou um pouquinho, mas vamos falar mais. Uhum. Quais são os sinais de que a ansiedade está começando a interferir negativamente na sua vida e no seu trabalho? Quando você começa a gerar sintomas. E não adianta, se você não parar para cuidar da sua saúde mental, se você não parar para cuidar da sua saúde, se você não descansar, você vai gerar sintomas. Sabe por quê? O sintoma ele vem para te parar. Se você não para, o sintoma te para. É simples assim. Acordou de manhã, travou a coluna. O sintoma está te parando, está dizendo para você, para, mulher. Descansa um pouco, senão eu te obrigo a descansar. Então, ó, sintomas. Começou alergia na pele, já começa a observar. Alergia na pele, tá sentindo diarreia e náusea do nada, tá sentindo a cabeça um pouco tonta, um pouco de tontura, isso também é sintoma de ansiedade. O coração tá disparando, tá acordando de madrugada várias vezes, o cérebro não pode desligar, sintoma de ansiedade. Tem muitas pessoas que descobrem assim o grau de importância da ansiedade, geralmente é no sono mesmo. Sim. Eu que trabalho com colchão, muitas pessoas relatam isso, né? O colchão é importante, sim, é saúde, é bem-estar. Para mim é o item mais importante da casa, não é porque eu trabalho com colchão, é porque eu sei se eu não dormir bem no outro dia, não há quem faça trabalhar bem. Como você vai trabalhar com humor se você teve uma noite ruim? E tudo isso você tem que fazer um conjunto para sua vida, para sua noite ser relaxante, para sua noite ser revigorante, para você ter um dia bom, né? Depois. Sim. E quando você tem o problema de ansiedade noturno, é muito delicado. Sim. Porque você não descansa no outro dia, como é que você produz? É porque, na verdade, a mente ela está em estado de alerta. Não posso desligar porque a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Uau. Então a pessoa não entra no sono REM, ela fica naquele sono leve, porque o sono faxineiro é o REM. A pessoa fica no sono leve, por quê? Porque o cérebro está entendendo, a mente está entendendo, eu não posso desligar. Então qualquer coisa a pessoa acorda, às vezes acorda, não consegue dormir mais. Para quem não sabe, o sono ele tem fases, né? Isso. Tem a primeira fase que você ainda está consciente, mas seu olho está repousando e seu cérebro está tentando desligar. Aí tem a segunda fase que você já está um pouquinho mais inconsciente, mas seu cérebro ainda está ali, ó, vou, não vou, o que está acontecendo. O terceiro, que é o sono profundo, pode cair o mundo que você não acorda. E depois vem o REM, que é a fase dos sonhos. Que é a fase onde você usa a sua mente criativa, que você visita parentes que já se foram, que você vê coisas absurdas e outras maravilhosas. Então, essa fase, se você não passa por ela, você não está tendo uma boa noite de sono. Exatamente. Só que tem detalhe, tem gente que acorda no meio da noite e fala, eu não sonhei essa noite. Na verdade, talvez ela sonhou, mas ela não acordou na fase REM. Então, ela não vai lembrar do sonho. Sim. Então, olha que interessante. Quando a gente aprende um pouquinho disso, a gente sabe como que é importante dormir bem. E quem tem ansiedade, é muito difícil dormir bem. Muito importante. Então, esse sintoma de não dormir bem também é um sintoma de ansiedade. Sintoma de ansiedade porque a pessoa está em estado de vigilância. A mente não desliga. Gente, ela é muito chique. Ela fala umas coisas que você vê que você pode... Eu já ia falar estado de alerta.
vigilância. Vigilante. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Eu acho que isso é o mais incrível, não só nas conexões, em conversar com pessoas de ambiências diferentes, sabe? De vivências diferentes, com especialidades diferentes. Tomando. Eu quero perguntas. Não tem pergunta, não tem ninguém ansioso nessa live. Não é possível. Cadê as ansiosas? Cadê as ansiosas? Cadê aquelas pessoas que não são ansiosas, mas tem uma amiga que é ansiosa, sabe? Uma vizinha que é ansiosa. Às vezes você não é ansiosa de ter crises, mas você sente aquela angústia da ansiedade. Aquela palpitação, sim, né? Sim, aquela coisa de... Né? Por favor, mandem perguntas, viu? Agora vamos falar sobre estratégia de gerenciamento sobre esse assunto de hoje. Fabiana, quais são algumas práticas diárias que mulheres empreendedoras podem adotar para gerenciar a ansiedade? Sim. 2 coisas extremamente importantes. Primeiro, as mulheres geram ansiedade no seu dia a dia porque não usam agenda, porque não organizam o seu dia. Eu uso muito, viu? Então, a primeira coisa que eu proponho, você faz uma lista do que você precisa fazer no dia e cumpre com aquilo. Vai lá, dá check naquilo que você fez. Uma coisa de cada vez. Outra coisa que gera muita ansiedade na empreendedora, vida financeira bagunçada. Inclusive, eu estou produzindo um caderno digital, um conteúdo, um e-book. Esse e-book, ele é Educação Financeira para Leigos, que tem exercícios terapêuticos para que a pessoa consiga gerenciar melhor a vida financeira dela, porque as pessoas têm muita ansiedade por conta de questões financeiras. E eu que sou do empreendedorismo, que tenho algumas formações sobre isso, eu falo, enquanto a mulher empreendedora, o homem empreendedor, quem está aí do outro lado, não conseguir dividir muito bem a questão pessoal da questão profissional, do que é empresa, do que é Vanessa pessoal, do que é Vanessa empresa, dividir até mesmo as contas de recebimento de cliente, de saída de fornecedor, é muito difícil ela ter sucesso, sabia? É difícil. Muito difícil. Eu não digo sucesso pessoal, eu digo sucesso rentável. Sim, até porque a nossa geração não aprendeu a fazer gestão financeira. Não. A fazer organização financeira. Nós estamos tendo que aprender agora. Sim. Né? Com tantos canais aí, com tantos conteúdos importantes. Então, esse e-book que eu estou produzindo é justamente para aquela pessoa leiga que não sabe por onde começar a organizar a vida. E organizar a vida financeira é extremamente importante. Tem pessoas que não estão dormindo, estão tendo depressão por conta de dívidas. Então, nesse sentido, porque é uma demanda que eu pego bastante. Quando a gente vai fazer a roda da vida, que a gente vai ver qual é a área da vida da pessoa que está com ansiedade generalizando ali, vai ver a vida financeira. Então, eu pego bastante essa demanda. Dá um alerta lá na... Sim. Aí a gente tem que parar e olhar para a vida financeira e tem que ajustar, né? Fazer os ajustes. E às vezes a pessoa não sabe por onde começar, porque ela não aprendeu isso. Não tem nem culpa de estar vivendo tudo isso. E não é nenhum milagre, né? Não vai acontecer um milagre na sua vida financeira. Talvez sim, talvez não. Mas se você tiver pelo menos foco e saber o que está acontecendo, você consegue se ajustar para melhorar essa questão e, quiçá, sair dela, né? De uma situação, uma maneira mais rápida e mais prática, né? Exatamente. Se você faz uma organização financeira adequada, ainda que de pouquinho em pouquinho, devagarzinho, você vai diminuindo a ansiedade, porque a preocupação, ela acaba diminuindo nesse sentido. Diminui a ansiedade. Uma coisa acarreta na outra, né? Sim. É um dominó, reflete. Tem perguntinha. Reflete. Pergunta. A Sueli Casagrande, ela comentou assim, gente, então eu nunca dormi na fase zen. Fase REM. E aí ela perguntou, gostaria de saber se desmaio é um sinal de ansiedade. O desmaio talvez não seja o sinal de uma ansiedade, mas talvez ele seja um sinal de que o seu corpo está precisando desligar. Então isso é muito importante você observar. É por conta de ansiedade? É por conta de trauma?
É por conta de um ambiente que eu estou vivendo, que o meu corpo está querendo desligar para não ter que olhar para isso, para não ter que viver isso? Então tem bastante fundo aí que precisa ser Porque assim, observado. se a pessoa desmaiou uma, duas, procurou um médico, claro. Isso. Fez exames neurológicos, Isso. fez exames clínicos. Olha, tá tudo bem. Peraí, tem algum fundo emocional. Exatamente. Então, eu acho que o conselho é procurar uma psicanálise, né? Isso. E aí o fundo emocional pode ser isso. Meu corpo precisa desligar. Não estou dando conta de lidar com essa situação. Meu corpo desliga. Aí É uma pausa, né? Sim. Pode falar. A Mitzi, psicanalista. Ai, Mitzi! Beijo! Oi, não te conheço, mas tô louca pra te Lindona! conhecer. Minha amiga. Parabéns. Ela comentou, ter uma rotina ajuda a organização psíquica e emocional. Sim, sim. É uma Com psicanalista, né? Falando, né? Porque a Mitzi é Fala psicanalista. um pouquinho também. mais sobre rotina, porque tem muita gente que não tem rotina. É claro que nem todo dia é igual, nós sabemos. Mas tem ciclos no dia que eles precisam ser respeitados. Sim. E eu gosto muito de algumas coisas em rotina que eu tenho comigo e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, que eu acho que é importante para ajudar na ansiedade também, né? Sim. Em relação à rotina, eu penso assim que tudo em excesso é ruim. Inclusive até a rotina. Porque às vezes a pessoa sai de uma rotina bagunçada e ela vai para outro polo. Porque ela monta uma rotina e ela tem que cumprir aquilo. E quando ela não cumpre, ela sente culpa. Sim. Ela se cobra. Aí gera ansiedade porque não cumpriu a rotina. Olha como que é. Então, nós precisamos do equilíbrio. Então, se você colocou na sua rotina e alguma coisa ali você não conseguiu cumprir, tá tudo bem. Você pode fazer amanhã, você pode fazer mais tarde. Então, a questão é o equilíbrio na rotina. Então, não dá para você sair de não tem rotina, tá tudo bagunçado, de repente faz igual dieta. Ah, sim, né? Você está acostumado a comer tudo, de repente pega aquela dieta rígida, você vai fazer um dia, no segundo dia você já está... joguei a dieta fora. Exatamente, porque então a rotina é a mesma coisa, vai organizando aos poucos. Então você quer ter uma rotina de ir para academia, você vai para academia de segunda a sábado? Não, começa indo segunda, quarta, sexta. Equilíbrio, tudo em excesso atrapalha, inclusive rotina, querer cumprir com essa rotina a qualquer custo. Tem uma rotina que eu aprendi, eu pratico, não todos os dias, porque a nossa rotina aqui em casa é um pouco complicada dos compromissos, né? E a rotina do sono, ela é muito importante. Sim. Você se desconectar da tecnologia um tempo antes de dormir, você deitar na cama com o ambiente mais escurinho, o som da televisão já mais baixinho, ou melhor, sem televisão, a claridade. Por quê? Para você trazer aquela ambiência para o seu cérebro entender que está na hora de descansar. Descansar. Então, se você está muito conturbado, você vai para a cama com o celular resolvendo o problema, deitou na cama com o celular resolvendo o problema, ou sei lá, qualquer coisa, isso pode atrapalhar muito, muito, muito. E aí no outro dia você não produz nada, né? Sim. Então uma coisa ela liga a outra. Então a rotina ela é muito, muito importante também nessa questão, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Você poderia compartilhar algumas técnicas rápidas que podem ajudar a aliviar a ansiedade durante um dia agitado de trabalho? Sim. Essa eu quero saber. Gosto muito dessa parte. Porque quando a pessoa começa a terapia dela comigo, na primeira sessão eu já ensino algumas técnicas de controle. Sim. Porque nesse momento a gente precisa tratar o quê? O sintoma. Depois a gente não vai mais tratar o sintoma, a gente vai ensinar esse paciente a fazer a gestão e o controle, manter esse controle. Então, a pessoa está num dia agitado e está muito ansiosa porque tem um monte de coisa para acontecer, tem reunião para acontecer. O que eu falo? Você tira um minutinho para você respirar. É uma das técnicas que nós ensinamos. Sim. Então, você respira alongado, tá? Respira alongado. Por quê? A respiração é um calmante natural que Deus deixou pra gente. Então, se você respira, você daqui a pouco tá bocejando. Por quê? Porque o corpo relaxa. Então, para te ajudar a respirar, faz assim com a mão, ó, sem força. Abre, fecha e respira. Às vezes você está no escritório, coloca a mão por debaixo da mesa. Abre e fecha, sem força, sem força. Isso, e respira. Vou fazer isso. Devagarzinho.
Tira um minutinho para fazer isso. Você vai ver que o seu corpo ele vai dar aquela acalmada, ele vai entender que é hora de acalmar. Então a respiração, isso, a respiração é extremamente importante para quem tem ansiedade. Agora, se você está tendo crise de ansiedade, você está tendo uma crise, sim, né? Você está tendo uma crise de ansiedade, você está... O que você pode fazer? Pedir para alguém ir lá na geladeira, pegar 2 cubinhos de gelo, colocar na sua mão. Eu tive a oportunidade, para mim, como profissional, uma oportunidade rica de conseguir ajudar uma pessoa tendo crise de ansiedade na minha frente numa reunião. E essa pessoa começou a passar mal de um jeito assim muito forte. E aí eu fui lá, pedi para alguém pegar o gelo, coloquei na mão dela assim, e eu falava assim para ela, esfrega o gelo e foca no gelo, foca no gelo, foca no gelo. Porque qual que é a ideia? Tirar a mente do foco do sintoma, o problema que ela e focar no gelo. Exatamente. A sua mente só precisa sair do sintoma. Você está focado no sintoma, você está aqui sentindo. Quando você sente o gelo arder a mão, a sua mente olha para o gelo. Automaticamente, o que disparou em você vai desativando. Então, se você está tendo uma crise de ansiedade, se você está prestes a ter uma crise de ansiedade, pega um cubo de gelo, coloca na sua mão, fecha os olhos, faz a respiração, daqui a pouco a sua mente vai focar no gelo e os seus sintomas, eles simplesmente vão começar a se acalmar. Faz essa técnica, depois me conta. Olha, por favor, se alguém já ouviu falar nessa técnica, ou já colocou em prática, ou tem alguma dúvida, sugestão sobre essa, eu gostei muito e eu achei muito pertinente. E ela tem um fundo lógico muito grande, gostei muito. As pessoas não sabem. Não. Elas acham que precisa ir para o PS e às vezes fazer o controle dessa crise é só você pegar um cubo de gelo e tirar a sua mente do foco do sintoma e colocar no gelo. Quando você consegue, isso é treino. Quando você consegue fazer isso, você controla as crises. Daqui a pouco você não tem mais crise. Nossa, que bacana. Mais perguntas, por favor, mandem pra gente. Tem bastante pergunta? Bora responder. Eita, Aline, quanto tempo a gente já tem de lives? Assim, é que entrou um pouco mais tarde. Né? Tá, que horas são? 47. Tá. Vamos lá, a Suelen Pascovato. Lá. Uma pergunta, dicas práticas para aumentar o nível de permissão, o nível de merecimento no dia a dia. Muito interessante. Permissão e merecimento. Permissão e merecimento. Muito importante essa sua pergunta, porque aí nós vamos estar falando de terapia, é um outro tipo de terapia sistêmica. Por quê? Porque muitas crenças limitantes que nós trazemos por fidelidade à nossa família. Com certeza. Né? Então, eu aprendi uma técnica para tratar essa questão. Por quê? Porque tem muita gente que não prospera porque a família sempre foi pobre. Verdade. Então a pessoa não se permite, e é muito inconsciente, tá? Quando ela tem oportunidade para crescer, ela se sabota. E se sabota, inclusive, ficando doente. Porque é uma coisa que a mente cria. Eu preciso ser fiel à pobreza da minha família, então eu não posso ter dinheiro. E como que a gente aumenta a nossa permissão? A gente trata essas questões, tratamos as nossas questões internas, precisa fazer terapia, precisa cuidar. E aí você vai entendendo que você pode sim avançar, que você não vai deixar de pertencer a essa família porque você está prosperando. Muito interessante. Entende? Então é um movimento interno e precisa fazer. Mas aí eu sinto culpa. Sustenta essa culpa. O problema não é o que a gente sente. O problema é o que a gente faz com aquilo que a gente sente. Entende? Sustenta essa culpa. Minha família sempre foi pobre. Tá tudo bem. Se libera para prosperar por você e por eles agora. Sim. E você prosperando, você pode ajudar também, né? Sim, de alguma forma. Exatamente. E a questão do merecimento que ela perguntou tem a ver com isso, está relacionada a isso. Então, às vezes, eu me saboto porque eu estou sendo fiel à forma como a minha família funciona, mas eu preciso trazer para a consciência isso e eu preciso avançar, romper a partir disso. Entendendo que eu posso, sim, fazer muitas coisas, que Deus me dá graça e me dá oportunidades todos os dias para eu romper com isso. Com certeza. Então a gente consegue sim avançar. Muito bom, obrigada, viu, Suelen? Ainda a Suelen Pascolato, ela mandou: como podemos fazer a higiene do sono corretamente para não afetar a ansiedade? Muito bom. Você tem uma dica? Você trabalha com higiene do sono? Higiene do sono. O que a gente indica, que a gente aprende, o que a gente coloca em prática é a rotina do sono, tá?
é o principal. É indicado que pelo menos 40 minutos antes de você ir para o seu ambiente de sono, que você esteja sem telas, tá? É o primeiro. Sim. Então, você longe do celular. Muitas pessoas hoje colocam o celular do lado da cabeceira da cama e não desligam as notificações. Então, por exemplo, das 11h30 até as 7 da manhã, não notifica meu celular. Porque aquele momento é um momento do sono. Então, se acontecer uma coisa grave, a pessoa vai ligar. Ligou a notificação, ele acaba vibrando o celular de qualquer forma. Então, você criar essa rotina para você se desligar do mundo externo, para você se conectar com você é muito importante. Outra coisa que a gente fala é a respiração também. Então, quando você deita na nossa cama, muitas vezes eu tenho muita dificuldade para dormir porque eu tenho uma mente muito fértil. Então, eu tô falando, tô ali e eu tenho que anotar, porque senão depois eu esqueço. Com tanta coisa, né? Esqueço. É a respiração. É o respirar e soltar por 10 vezes. É incrível que quando você usa essa técnica, você boceja e adormece em minutos. Outra coisa também é o banho. Tem gente que toma banho antes de dormir, tem gente que não toma. É interessante sim tomar o banho antes de dormir. Não é só para a higiene do seu corpo, porque você leva tudo que você teve no seu dia para o colchão, que é um proliferador de ácaros, bactérias e germes da sua pele morta, da sua transpiração, das toxinas que seu corpo libera durante a noite. O colchão da gente, ele parece lindo e limpo, mas ele não é. Sim. Mesmo higienizando, ele não é. Sim. Então, toda essa rotina, ela facilita muito para você ter um bom sono. Exatamente. E, inclusive, a alimentação, cuidado com o que você come à noite. Perfeito. E exercício físico. Sim, também. Uma das coisas que, quando a pessoa está com crise de ansiedade, começa o seu tratamento, a gente já orienta. Exercício físico. O exercício físico ajuda muito em relação à depressão e à ansiedade. Ele libera tudo que tem de tensão, de emoção, ajuda a colocar o raciocínio lógico em dia e também seu corpo está cansado. Então você vai tender a dormir melhor para revigorar no outro dia. Exatamente. Não há doença nesse mundo que não se revigore com uma boa noite de sono. Sim. Eu fui num treinamento esses dias que eu achei maravilhoso. Rossi, se você estiver assistindo essa live, muito obrigada por essa mensagem que ele deixou. Quando uma pessoa está internada, e aí o médico fala, vou ter que colocar em coma induzido. Família não fica apavorada? Você não ficaria? Ficaria. Mas você sabia que muitas doenças se curam? Aliás, o corpo se cura pelo coma induzido. Por quê? Porque você está em sono profundo. Então, seu corpo ele revigora, ele trabalha melhor com foco no problema, não nos seus pensamentos, nas suas emoções. Ele não divide. Olha, até me arrepia, porque é muito bom entender isso. Coma induzido é um sinal positivo de tratamento. Por que as pessoas doentes são orientadas a ficar acamadas, em repouso? Para isso. O nosso corpo é uma máquina. E a manutenção é feita em repouso. Alguém aqui arruma uma máquina em funcionamento? Não. Você vai arrumar um compactador de solo em funcionamento? Como? Uma britadeira? Né? Uma máquina de corte em funcionamento? Não, ela tem que estar em repouso. Olha que interessante. Tá vendo como uma coisa leva a outra? E tem tudo a ver com ansiedade. O sono tem tudo a ver com ansiedade. Sim. E o sono é minha especialidade. E eu sou especialista de ansiedade. Tudo lindo. Se conversa, né? Se conversa, é muito, muito interessante. O conteúdo que a gente quer trazer para as pessoas é isso. É o conhecimento, sabe? Informação. Informação. Tem mais alguma pergunta aí? Porque eu quero jogar isso aqui fora e já fazer essa pergunta. A Casa Grande Sueli, ela está perguntando, quem tem ansiedade pode ter foco? Se ela tem foco? Quem tem ansiedade pode Tem ter foco? Foco? Eu acho que dá para ter foco tendo ansiedade, não dá? A ansiedade generalizada prejudica um pouco você no foco. Sim.
né? Aham. Mas às vezes você tem uma ansiedade que não está generalizada, então assim, precisa ver aonde que ela está te prejudicando. Então pessoas que sofrem de ansiedade generalizada, elas têm problema de conseguir focar. Sim. Então, se é uma ansiedade positiva, que é a mais leve, você consegue ter um pouco de Consegue foco. focar. Se virou generalizada, você já não consegue. Você pode perder Apesar o que foco. você perde a consciência, você já não consegue mais, né, ficar Tá equilibrado, né? generalizado, né? Tá generalizado. Já falou Então tudo, né? tá meio desequilibrado em várias áreas aí. Então precisa de orientação e apoio, Isso, né? precisa respirar. Respirar para conseguir focar e buscar um tratamento terapêutico. Fica a dica. Psicanalista Garoa Oliveira, ela está perguntando, Fabi, a insônia tem partes da ansiedade, na ansiedade? Então, como eu disse, a pessoa que sofre de insônia é porque a mente dela está entendendo que ela não pode desligar. Está em estado de vigilância. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, eu não posso desligar. Sim. Então a pessoa ela tem insônia, ela tem episódios em que ela acorda e não consegue dormir mais, por conta da questão da ansiedade. Tem tudo a ver. A Artesanate, ela fez um comentário. Tem um filme na Netflix que trata com humor sobre os malefícios da dependência do celular. Precisamos ficar atentos. Fala para ela compartilhar o nome conosco, é muito importante. Gente, tudo que é conteúdo que a gente pode compartilhar, que foi positivo para você, ou que serve de alerta, é importante. Gente, o celular hoje em dia, eu não sou uma pessoa que eu posso falar muito sobre isso, porque não é que eu sou viciada. Eu dependo do celular. Então, todos os dias tem 3 WhatsApp no meu computador ligado o dia inteiro. Então, é 3 WhatsApp. São 4 e-mails o dia todo. Então, tanto é que quando alguém me chama, até é estranho. Às vezes a pessoa nem terminou de digitar, eu já estou respondendo. Não é porque eu não tenho o que fazer que eu fico no celular. Não, porque ele fica no meu computador, que é a minha área de trabalho. E eu trabalho com isso. Então, quando eu vou dormir, eu tenho essa dificuldade. Porque eu quero dormir com a minha agenda limpa. Quando eu aprendi a trabalhar a rotina do sono, que foi desligar as notificações, o meu é à meia-noite, tá? Não é às 11, não. O meu é à meia-noite, que eu desligo, até às 7 da manhã, meu celular é desligado. Desligado as notificações. Por quê? Porque eu não conseguia dormir. Eu ficava preocupada se alguém ia precisar de mim, eu ficava preocupada se alguém ia postar alguma coisa num grupo que eu administro indevido, porque tem gente que usa a madrugada para postar golpe. Você entendeu? Eu fechava meus grupos para poder dormir, para eu poder dormir em paz. Hoje não. Eu acho que cada um tem que ter a consciência de aquele grupo é de trabalho para X. Aquele grupo é da Conexão Mulheres Empreendedoras. Qual é o assunto que tem que estar lá? Você vai lançar alguma coisa lá meia-noite? Não. É um grupo da família. Aí você pode ter descontraído. Então, quando a gente aprende a desligar desse mundo corporativo, desse mundo da autossuficiência, eu posso resolver tudo. Eu acho que é esse o grande defeito de quem tem ansiedade, que acha que pode resolver tudo, que eu já fui muito mais ansiosa do que eu sou hoje. Eu acho que a maturidade me fez aprender um pouco mais a convivência, a relação espiritual, as crenças com a religião, com a família e tudo mais, ajuda também, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, a questão da tecnologia, né, Fabiana? Sim, sim, com certeza. E depois que eu mudei o meu WhatsApp para o WhatsApp Business, melhor ainda, que tem aquela mensagem, né, que não posso te responder agora, assim que puder, entrarei em contato. Eu me desobriguei a responder a pessoa na hora que ela manda, porque eu tinha esse problema. Mas você tem o cuidado de responder depois. Eu tenho cuidado de responder, mas eu vou responder que hora? Na hora do meu almoço, meio-dia, que eu posso parar, porque eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde. Sim. Dá 5 minutinhos ali, eu respondo todo mundo, largo o celular e vou comer. Exatamente. Então, dá 5 minutinhos, eu respondo todo mundo, largo o celular e saio do escritório. Sim. Porque se você não faz isso, você fica refém da tecnologia. Por isso que eu não tenho TikTok. Porque todo mundo tava dizendo pra mim, você tem que ter TikTok. Eu fiz TikTok, fiquei 2 dias. Eu falei, não dá pra mim isso. Porque é muito vídeo, é muita coisa, é muita informação. Eu não consigo, não dá. Então, a gente precisa entender o que vai fazer bem pra minha saúde mental e o que não vai. Então, muita rede social não faz bem pra minha saúde mental. Olha, tem mais pergunta?
Não, só elogio. A Franciele Mata falou que tá adorando. Ah, Fran, obrigada. A Suelen agradeceu as respostas. Muito obrigada. A Fran foi uma palestrante Olha que da bacana. nossa conexão. É uma menina incrível, com uma bagagem de conhecimento fantástico da tecnologia. Bacana. Quando eu tiver oportunidade, vamos nos conectar com Franciele Mata. Vamos lá. A Artesanates, ela mandou o filme que é. Como que O nome do filme é Não Posso Viver Sem Você. Não posso viver sem você. O filme tá em qual plataforma? Netflix? Netflix. Uau, legal. Depois eu vou ver se eu pego o link, alguma Obrigada coisa. pela aí. dica. Vou assistir. Vou também. Vamos lá. Nanã, aqui ó, tem o equilíbrio da pressão do empreendedorismo com a vida pessoal. Principalmente para a mulher. Sim. Eu não vou nem entrar nesse assunto porque é um assunto bem grande. Então eu vou falar mais do que a profissional aqui eu quero deixar com você. Sim, até porque a mulher empreendedora, ela tem um negócio, ela tem a vida pessoal dela, que ela precisa ficar buscando conhecimento e aprendendo sobre o negócio dela, e ela tem a casa, o marido, os filhos. Então é muito complicado lidar não só com a pressão do empreendedorismo, como a pressão da vida pessoal. Ela começa a ficar muito ansiosa, ela começa a ficar muito agitada, porque tem muita coisa para administrar, né? Então a ansiedade generalizada, ela acaba prejudicando muito a mulher empreendedora nesse sentido. E o pouco que eu conheço as meninas que estão aqui na nossa conexão e o convívio mesmo, eu percebo que esse equilíbrio de pressão do empreendedorismo, ele vem muito da falta da rede de apoio. Sim. E também da autossabotagem em questão de, olha, eu não vou fazer esse curso para aprimorar meu conhecimento, por quê? Porque eu não posso deixar meu filho com meu esposo em casa cuidando. Eu não posso fazer meu exercício físico de manhã, porque eu tenho essa atividade para levar tal pessoa em tal lugar todos os dias nesse horário. Então, esse equilíbrio aí tem alguma técnica, Sim. estratégia, não sei o nome para poder... É importante se priorizar, se coloque na sua agenda. Eu sempre falo para a mulher, se coloque na sua agenda. E eu quero contar uma coisa bem interessante para vocês. As pessoas dão risada de mim, porque eu falo que às vezes eu marco um choro para as 16 horas. Por quê? Porque às vezes a gente sente tristeza, às vezes a gente sente raiva, a gente sente todas as emoções. Como eu disse, o problema não é o que eu estou sentindo, o problema é o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Exatamente. Então, às vezes você sente tristeza, o que você faz? Finge que não está acontecendo nada, joga para debaixo do tapete. Você sentiu raiva, você não resolve, você engole essa raiva. Daqui a pouco isso vai virar uma crise de ansiedade, porque vai transbordar. E a mulher empreendedora, ela muitas vezes começa a jogar as emoções para debaixo do tapete, porque cuida de todo mundo, e não se prioriza. Por que eu marco um choro para as 16 horas? 16 está livre, marco um choro. Porque às vezes eu estou sentindo uma tristeza. E não é porque eu estou deprimida, é porque eu tenho uma emoção. E você tem a carga emocional do seu trabalho, que é ajudar outras pessoas com sentimentos em situações delicadas, muitas vezes, exatamente. Né? E é normalizar mesmo. O que a Fabi, você está triste? Tô. Daqui a pouco vai passar, é só eu administrar. Você está com raiva? Tô, mas daqui a pouco vai passar, eu só preciso lidar com isso. Então, o que acontece? A pessoa não se prioriza, cuida de todo mundo e não cuida das suas emoções. Então, daqui a pouco você vai ter crise de ansiedade. Então, se priorize, se coloque na sua agenda. O horário livre ali, se coloque na agenda. Larga tudo, vai tomar um sorvete, vai olhar o céu, olhar o sol. Se priorize, porque se você não fizer isso, a ansiedade vai generalizar e vai atrapalhar toda a tua vida. Amém. Amém mesmo. Olha só, que papel a autocompaixão e o autocuidado desempenham na gestão da ansiedade? É exatamente esse que eu falei. Olha. Quando você se prioriza, as coisas melhoram. Por quê? Porque o seu autocuidado, você cuidar de você também. Você cuida do seu negócio, você cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, às vezes cuida da mãe, às vezes cuida do pai que é idoso, às vezes cuidar de todos. O cuidar de tudo. Porque a mulher hoje, né, a mulher desses dias é uma mulher líder, é uma mulher que ela é muito ativa. Autossuficiente. Exatamente. Vezes. E a mulher, ela segura uma barra muito grande.
Só que se você fica segurando essa barra, e eu vou te dar outra dica de psicossomática. Mulheres que têm intestino preso. Primeira coisa que eu pergunto, que barra que você está segurando? Qual é a barra que você segura na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho? Você está segurando alguma barra que você não pode soltar? Você está tendo que engolir muita coisa? O intestino prende. Olha que interessante. E o solto também? Como que é isso? Quando a pessoa tem diarreia, tem que observar. Quando tem diarreia, pode ser por uma questão de alimentação, pode ser por uma questão de virose mesmo, mas pode ser crise de ansiedade. Diarreia e náusea, crise de ansiedade. E quando o intestino prende, muitas vezes tem um fundo emocional. A pessoa está segurando a barra há muito tempo. O intestino, não sei se você já ouviu falar, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Com certeza, já ouvi falar. Exatamente. Então, conflitos que você não dá conta de resolver aqui, o intestino é o primeiro a sentir. Muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades? Sim. Vamos lá. Olha, vocês querem que a gente encerra já? Ou podemos ficar mais um pouquinho, gente? É que tá tão bom o assunto e tá acabando, viu? Fiquem tranquilas. Vamos lá. Existem mitos comuns sobre ansiedade e TAG, que as mulheres... Opa, peraí. Existem mitos comuns sobre ansiedade e TAG que você gostaria de desmistificar? Sim. Um sobre ansiedade e um sobre a nossa profissão. Por quê? Um mito é que psicólogo, psicanalista é para doido. Uau! Já saímos dessa mentalidade, né? Pós-pandemia, ninguém ficou bem. Muita gente começou a ter crise de ansiedade pós-pandemia. E houve uma consciência de que nós precisamos tratar a nossa saúde mental. Então, é um mito de que, eu tô com a cabeça boa e não preciso de tratamento psicológico. Você pode estar com a cabeça boa e querer fazer um tratamento, um acompanhamento terapêutico para você melhorar aquilo que você já tem de bom. E assim, ninguém está 100% equilibrado, todo mundo tem uma demanda. Para dar um passo diferente, para uma ação diferente, para uma decisão, pode ser, né? Sim, exatamente. Amor, você não quer pegar um pote menorzinho? Na primeira gaveta lá do armário tem. Gente, depois eu vou mostrar o pote que ele pegou pra gente fazer um sorteio. Nós teremos um sorteio no final dessa live. Vocês querem ver o pote? Eu posso parar só um minutinho? Pensa aqui, Aline. O que eu faço com um esposo que me dá um pote deste tamanho, de 10 litros, pra gente sortear entre 10 mil pessoas? Não tem sentido. Tudo bem que é uma Tupperware, escrito assim, bons momentos pedem boa comida. E eu concordo, amor. Mas se tiver um pote menor, eu agradeço, viu? Uma pragela. Gosto melhor, viu? Ai, gente, eu não podia deixar de compartilhar isso, viu? E o mito sobre ansiedade é que ansiedade é doença. Isso é um mito. Ansiedade não é doença. Ansiedade é uma emoção. Ela se torna doença quando está no excesso. Uma emoção. Vamos gravar isso, né? E quais são as crenças erradas mais comuns que as mulheres têm sobre ansiedade? Sobre ansiedade, não diria nenhuma crença, mas eu diria uma forma de viver, que é não olhando para os sinais. Os sinais. Os sinais. Principalmente a mulher empreendedora, que precisa estar se movimentando, porque empreendedorismo é isso, a gente tem que estar se movimentando o tempo todo. Ignora os sinais. Às vezes sente uma angústia, mas não para olhar para isso. Sente ansiedade, não para olhar para isso. Sente tristeza, não para olhar para isso. Sente raiva, engole essa raiva. Daqui a pouco engole de novo. Então é observar os sinais. Quando você começa a negligenciar os sinais, com certeza essa ansiedade ela vai generalizar e vai transbordar, você vai gerar sintoma. Eu costumo falar com muitas mulheres empreendedoras, tanto é que essa nossa página é sobre mulheres empreendedoras, a gente está sempre em movimento para de alguma forma trazer conteúdo, networking, encontros e tudo mais. O que eu vejo muito entre mulheres empreendedoras é a frustração. Por exemplo, ela faz uma promoção X, e essa promoção X ela cria uma expectativa de vender Y. O que ela faz? Ela pega, joga essa ação nos grupos de WhatsApp, que é o mais comum hoje em dia, e aí ela quer os resultados ali imediato, que a gente chama de empreendedoras caçadoras. As empreendedoras caçadoras não têm resultado, porque elas trabalham com imediatismo. Nós temos resultado nas
Empreendedoras semeadoras são aquelas que preparam seu público, que pesquisam o que eles querem para depois preparar uma promoção. Eu assisti também uma série muito importante. Eu vou pegar o nome depois, eu posso compartilhar com vocês. É Como Ficar Milionário em 90 Dias. Já viram essa série? Ela é fantástica. E nela ele fala uma coisa muito importante, que você não pode ter um produto, produzir um produto e colocar em ação de venda. É o contrário. Primeiro você pesquisa o seu público, vê a necessidade local do seu público, para depois pensar no produto que você quer trabalhar. Então, quando a mulher ela entende isso, ela diminui a ansiedade, porque ela trabalha a frustração. Vai ser menor a frustração quando ela se organiza, quando ela tem orientação, quando ela compartilha com outras mulheres que têm um pouco mais de bagagem, ou mais experiência, ou mais conhecimento, ou apenas é uma amiga de conselho. Então, eu acho que isso também ajuda muito a diminuir a ansiedade. Sim, sim, com certeza. E a questão da frustração que você está falando, vem muito da questão da expectativa. Sim. Então, quando eu estou fazendo uma divulgação, eu crio uma expectativa e às vezes essa expectativa é tão excessiva que eu só estou pensando no resultado, eu só estou olhando para o resultado. E Deus falou comigo uma palavra muito interessante que eu aprendi sobre empreendedorismo. Se eu não me engano, é Salmo 135, que ele fala: lança o pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai achar. E eu fui entender sobre isso. Como que é assim lançar o pão? Então, o contexto disso vai dizer que na época que chovia, eles jogavam as sementes do pão, a semente o cereal. Então, eles aproveitavam a enxurrada e jogavam essas sementes. Então, essas sementes elas iam ficando por ali pelo decorrer. Quando as águas abaixavam, que saía o sol, aquilo brotava e eles saíam colhendo. Então, eu entendi assim que lançar o pão sobre as águas é fazer isso, é fazer esse movimento. Semear. E aí eu vou semeando, porque em algum momento eu vou colher. Então a mulher empreendedora que ela coloca toda a expectativa em um movimento só, ela se frustra porque às vezes não dá o resultado que ela queria. E aí gera ansiedade. Exatamente. Certeza. Então, nós precisamos fazer isso, lançar o pão, ou seja, estar em movimento. Estar sempre em movimento para que na hora certa você vai colher. Amei! Vocês amaram? O que vocês acharam dessa parte aqui do nosso podcast, da nossa live? Comente, fale bastante, compartilhe com as amigas. Depois essa live vai ficar aí no nosso feed, tá? Compartilhem bastante, porque eu acho que tudo que a gente está falando hoje pode sim agregar valor na vida das mulheres. Sim, com certeza. Na vida dos homens, na vida das famílias, das crianças, né? Empreendedora ou não. Sim, empreendedora ou não. Vamos lá. Eu vou falar agora com o público, me ajuda? Bora! Vamos lá, vocês que estão aí ao vivo. 1.000 e quantas pessoas? 1.300. Quantas pessoas temos? Chegou a 28. 28, muito bem. É um bom número, porque assim, a gente sabe que tem muitas lives nesse horário. A gente sabe que tem muitas pessoas indo e voltando do trabalho, estudando e um monte de coisa. Mas a gente sabe que as pessoas vê muito depois. Isso é legal. Sim. Vamos lá. Vocês que estão aí online. Que situação no cotidiano vocês acham mais desafiadoras em relação à ansiedade? O que você passa no dia a dia que mais te desafia a controlar essa ansiedade? Compartilha nos comentários, tá bom? E outra pergunta para o público. Vocês já adotaram alguma prática que ajudou a aliviar o estresse? É lógico que a gente falou com a Fabiana agora, ela ensinou a técnica do gelo. Mas você tem alguma técnica e alguma estratégia que você usa? Nós, né? Conta, porque é bom compartilhar o resultado. Você falou da respiração, eu uso muito a respiração. E eu uso muito, eu vou te falar como público também aqui, que eu estou aprendendo bastante com a Fabiana. Quando eu estou muito focada em algo que não está dando certo, está me tirando a paz, eu deixo do jeito que está, saio. Quando eu estou na loja, eu dou uma volta na vizinhança, eu vou nas vizinhas, que é uma rua de comércio, desconecto do que eu estou fazendo, eu vou ver o meu sobrinho, eu busco meu sobrinho na escola, eu vou no mercado comprar um doce, eu desconecto. E aí, incrível como eu falo que é o sussurro do Espírito Santo, com a resposta para aquilo que eu preciso,
eu me acalmo, eu volto e resolvo o problema. Então, às vezes, você tá muito focado ali, ó, não dá resultado, né? Sim, exatamente. Então, desconectar um pouco é importante, né? Se alguém comentou, você pode falar com a gente, tá bom, Aline? E agora, é lógico que vocês comentarem, a gente vai dar a pausa para falar com vocês, a gente vai partir do... Tem pergunta? A Sueli passou lá. Quando estou ansiosa, acabo recorrendo aos doces. Eu Estou também. em busca de mudar isso. Eu não posso falar nada, porque eu sou meio Suelen, somos duas, Suelen, eu gosto muito do doce. Sim, o doce, ele dispara dopamina no cérebro. Então, é por isso que a gente come muito. Mas também gosto de um docinho depois do almoço, uma balinha, eu sinto falta. A orientação é, se você come muito, vai diminuindo aos poucos, porque não adianta querer tirar o doce. Você vai ficar ansiosa por um docinho, não adianta querer tirar radical, né? A gente fica desesperada por pelo menos um brigadeirinho, né? Depois do almoço. Brigadeiro ainda. Então, mas a ideia é não ser radical. Nós não podemos ser radicais. Sim. Porque a gente acostumou a gerar dopamina no cérebro muito fácil. Isso vai fazer falta, vai cair com tudo e você vai sentir ansiedade, vai sentir mal. Então, vai diminuindo aos poucos. Então, se come de tarde, de noite, come só tarde, um dia sim, um dia não. Em vez de comer um monte de barras de chocolate, come um bis, né? Um por dia, né? Numa caixa inteira. Eu queria tanto fortalecer a amizade, mas desse jeito tá difícil, Fabiana. Eu gosto muito, eu quero fazer isso. Então, a gente não quer, mas assim, se você fizer isso agora, a sua mente vai entendendo que você está diminuindo e vai entendendo que você está gerando menos dopamina. Então, ela vai equilibrando. Daqui a pouco você não está sentindo todo esse desespero por doce. Será que eu consigo? Ah, consegue. Vamos lá. Próxima. A Ana Paula BZM. Ela falou, eu costumo me isolar quando estou ansiosa. Sim, sim. E é importante você se isolar, porque você funciona assim. Você precisa desse tempo para ficar quietinha, tranquilinha ali. Aproveita e já faz a respiração. Tenha seu tempo, né? E se você precisar, explique para as pessoas, olha, eu vou ficar quietinha num canto porque eu preciso desse momento. Tudo bem? Então, normalize isso. É assim que você funciona, é isso que te faz bem. Priorize mesmo a sua saúde mental, se isolando um pouquinho e cuidando de você. Isso aí. Engraçado, quando eu tô com a minha agenda muito assim, cheia, em uma carga horária pequena, eu tenho, sei lá, 6 tarefas em 1 hora. Às vezes tenho. E eu falo pro meu esposo que a gente trabalha junto, eu falo, amor, agora não, tá? Agora não, nada. Não, eu não consigo absorver mais nenhuma informação. Então, se você me interromper nesse momento, ou falar comigo nesse momento, ou trazer informação, eu não vou absorver e eu vou ficar mais nervosa. Então, me dá aí 30 minutos que eu não consigo conversar com você agora. Sim. Ele fala, nossa, o que é isso? Mas ou é isso, ou é patada, ou é ignorância, porque eu não vou conseguir absorver. Tá sobrecarregado, sabe? Não é assim, amor, que funciona? Olha lá a cara deles, fazendo assim. É verdade, porque eu já me conheço. Eu sei que eu vou de 0 a 1 milhão em 2 segundos, entendeu? Então, a gente se conhecer, eu acho que é fundamental, né, Fabiana? Sim, a gente se conhecer e entender e conhecer quais são os nossos limites. Isso é uma das perguntas que eu faço nos tratamentos. Você sabe qual é o seu limite? O meu limite é atendimento segunda, terça, quarta e quinta. Sexta de manhã no máximo. Depois do almoço eu não atendo ninguém, eu fecho o computador, eu vou sair para comprar um pão de queijo no mercado. Ponto final. Mas eu vou sair, porque é o meu limite. Sexta-tarde já não consigo mais, já estou esgotada psicologicamente, então eu procuro respeitar esse meu momento. Tá certo. Mais alguém? Artesanato. Já tive muitos problemas com ansiedade. Uma coisa me fez melhorar, e muito, foi me obrigar a reservar um tempo só para mim. Escutar uma música que me faz bem, tomar um banho bem gostoso. Eu amo banho gostoso. Eu também reconecto comigo mesma no banho. O banho, isso. E isso é o seu autocuidado. Isso Perfeito. É se priorizar, é cuidar de você, é amor próprio. Perfeito, maravilhosa. Tá de parabéns. Olha, é Nath, né? Isso, artesanato. Artesanato. Se eu não te conheço ainda, me chama aí no direct que eu quero te conhecer melhor. A gente precisa conversar, viu? Gostei muito da sua interação aqui. Bacana, né? Mais 2. A Adriana, Vida 2014.
Sei que estão falando de pessoas com ansiedade, mas gostaria de saber como lidar com uma pessoa ansiosa. Ela quer lidar com a pessoa ansiosa. Quer lidar com a pessoa ansiosa, né? É difícil porque ela tá de fora, né? Eu entendo que seja difícil, porque às vezes a pessoa ansiosa é uma pessoa agitada, é uma pessoa que deixa você ansiosa. Ela te agita. Gatilho, né? O gatilho. Você tá até tranquila, mas a pessoa ansiosa te agita, né? Deixa você agitada. Então, assim, essa pessoa, ela precisa ter conhecimento disso. Então, o que eu posso fazer? Eu não tenho, às vezes, como abordar a pessoa e dizer, olha, você está muito ansiosa, você precisa se controlar, mas eu posso e nem aceita, né, a pessoa. Exatamente, mas eu posso mandar um videozinho para ela assistir do Instagram, falando de ansiedade. Posso começar a ajudar ela nesse sentido, né? Porque, às vezes, a própria pessoa não sabe que o nível de ansiedade dela está, né, generalizado. Então, se é uma pessoa próxima, você até consegue falar, olha, você precisa fazer um tratamento da ansiedade. Eu sei quem é que você está falando, viu? Eu sei. Você precisa fazer um tratamento da ansiedade, porque a sua ansiedade daqui a pouco você vai gerar sintomas. Fala que ela pode gerar sintomas. Se é uma pessoa que você não pode falar, então envia um videozinho, vai lá no meu Instagram, pega um videozinho meu lá, envia para ela, mostra o que é sintoma de ansiedade. Eu acho que entender o momento, né? Entender o momento. Porque, igual você falou, achei muito bacana no começo, cada pessoa tem a sua emoção, né? Então a gente se colocar no lugar do outro, entender isso é muito importante. E cada um tem sua forma de funcionar. Exatamente. Eu demorei para entender que o meu marido, quando chega em casa, ele precisa do tempo dele. Demorei para entender isso. Agora que eu entendi, tudo funciona melhor. Porque ele vai chegar em casa, ele é extremamente ansioso trabalhando. Ele trabalha de motoboy, então é muito arriscado o trabalho dele. Então ele ele chega em casa, até baixar aquela adrenalina, ele precisa ir para o banheiro, tomar um banho tranquilo e vai abaixando. Aí sim, aí depois ele vem para a sala e a gente conversa. Não adianta eu querer conversar com ele a hora que ele chega. Porque a hora que ele chega, ele ainda está com esse estresse da rua. A adrenalina lá em cima. Exatamente. Então, como você disse, entender o momento da pessoa. Às vezes a pessoa está irritada, está chateada, deixa quietinho. Em outro momento você fala o que você precisa falar. O meu momento não é só o momento, né, Fabiana? Então a gente tem que entender isso. Exatamente. Muito bom, obrigada, viu? Tem mais algum? Sim. A gente precisa... Já falou sobre isso na conversa, mas ela está perguntando, por favor, um exemplo de respiração para acalmar. Sim. Ela já falou isso, mas ela pode dar uma palhinha, né? Bem rapidinho, exemplo de respiração para acalmar. A respiração precisa ser alongada. O que é uma respiração alongada? Você vai respirar, você vai inspirar pelo nariz e você vai se concentrar nessa respiração. Você vai sentir para onde o ar está entrando e como ele está saindo. Então você vai fazer assim, ó. Alongada. Faz isso umas 3 vezes e você pode fazer assim com a mão, sem força, bem leve, enquanto você respira, faz assim com a mão que você vai sentir que aquele estresse que você tá, aquela ansiedade, aquela agitação, vai dar uma abaixada. Olha lá, até abriu a boca. A gente respirou aqui, o meu esposo deu até sono. Agora, vamos encerrar desta forma. Logo tem um sorteio, né? Sim, vamos dar o sorteio daqui a pouquinho. Qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres empreendedoras que lidam com ansiedade diariamente? Uma mensagem assim positiva. Sim, eu quero dizer para você, mulher que empreende, você que é mulher líder, você que lidera igreja, lidera sua casa, lidera os filhos, lidera seu negócio, é ajudadora do seu marido, você que faz tudo isso, o que eu digo para você é descansa. Tira um momento para você descansar. Porque se você descansar, você consegue repor essas energias que você precisa para segunda-feira começar tudo de novo. Então, descanse. Casais, viajem. Só vocês dois. Viaja. Só vocês dois uma vez por ano. Descansa. Distribui os filhos. Vai curtir, descansar pelo menos uns 5 dias. A gente precisa descansar. Sabe por quê? Porque se você não parar, o seu corpo vai gerar um sintoma para te parar. Aquilo que a gente falou no começo. Não é pelo amor, é pela dor. Exatamente. Seu corpo vai se cansar, as questões emocionais vão começar a transbordar, a sua mente vai cansar e o seu corpo vai gerar um sintoma para fazer você parar. Então, pare, descanse e cuida da sua saúde mental. Eu amei vocês. Amaram? Coraçõezinhos, por favor. Vamos lá. Fabiana, vamos encerrar de novo. Na última pergunta desta noite.
Há algum recurso ou leitura que você recomenda para quem quer entender melhor sobre a ansiedade e como lidar com ela? Sim, eu Muito recomendo bom. que você assista Divertidamente 1 e 2, para você entender como funciona a ansiedade. E de Você uma vai forma gostar. muito leve. Didática. Eu amei também. Eu também gostei E muito. não é um filme para criança. Se você for ver ele na questão lógica, prática, emocional, de pensamento, você vê que não é um filme para criança. Exatamente. É um filme E para só- adulto. E só uma observação, vocês vão ver lá que a tristeza, ela é azulzinha, não é? A tristeza é azulzinha. A alegria, que é amarela, toda amarela, tem o cabelinho azul. Por quê? Não Porque sei. ninguém tá feliz o tempo todo. Ninguém tá alegre o tempo todo. Entendi. Em algum Tanto é que uma momento parte você do vai- filme ela fica triste. Quando ela não Exatamente. consegue fazer o que ela quer. Exatamente. A raiva também, a raiva é vermelho, também tem uma partezinha lá amarelo. Por quê? Porque você não está o tempo todo com raiva, às vezes você tem alguns Alegria. momentos de alegria. Ah, é verdade. Assiste, Vou que vocês assistir de vão gostar. novo, porque eu vou ver com uma outro olhar. Sim, exatamente. Fabiana, é assim, antes de agradecer todo esse conteúdo aqui, eu queria falar para você, conversar aqui com o nosso público, o que você pensou em sortear nessa noite. Gente, quando a gente fala em sorteio, eu falo em oportunidade. Porque assim, a gente não está sorteando um pacote de bala, a gente não está sorteando um bombom, a gente não está sorteando algo palpável, a gente está sorteando algo para você. Então, por favor, quem for sorteado, abraça essa oportunidade, porque não é para todo mundo. Conta para eles. Sim, eu pensei em sortear para você uma sessão que se chama Roda da Vida. Como que funciona? É um exercício que você vai fazer para nós entendermos aonde que a ansiedade está trazendo, está generalizando, está refletindo em outras áreas. Então, é um exercício que a gente faz sobre as áreas da sua vida, que é como se nós fizéssemos um panorama e nós vamos olhar de cima, como que estão as áreas da sua vida. E ali nós vamos identificar aonde está generalizando, aonde está aparecendo ansiedade. E aí nós vamos fazer um exercício escolhendo 2 áreas para você fazer alguns movimentos, algumas mudanças para que você pare de ficar ansiosa nessa área e comece a organizar a sua vida. Então, são 3 pessoas que vão ganhar uma sessão para trabalhar a roda da vida. Vamos ver essa Online bagunça 100% gratuito. Online 100% gratuito. Vamos arrumar essa bagunça que está a sua vida aí, que está gerando ansiedade para você. Põe meu nome aí que eu quero ser sorteada. Podemos começar para encerrar? Fabiana, muito obrigada por estar muito bom aqui, estar aqui nesse nosso ambiente. É um ambiente muito pessoal, mas é que eu abro assim as portas para as pessoas que eu realmente me conecto, para as pessoas que eu realmente vejo que tem carinho pelo que faz, que tem conhecimento, que tem o coração aberto para ajudar pessoas, porque não é só sobre dinheiro, não é só sobre sucesso, não é só sobre divulgação, é sobre pessoas. É o que eu sempre falo nos nossos encontros. Se você errou, tá tudo bem, porque é sobre pessoas. Eu erro, todo mundo erra. Mesmo tendo conhecimento e bagagem, a gente pode errar. E tá tudo bem. Então, ter você aqui hoje, nessa noite, realmente maravilhoso. Aline, vem aqui, Aline, por favor. Vocês precisam conhecer a Aline, né, gente? A Aline está aqui. Fala um oi, Aline. Ter a Aline aqui também hoje. Muito obrigada, Aline, que vem de longe para nos ajudar com a tecnologia. Nos ajudar com a composição, olha o cabelo, olha não sei o quê. Obrigada, Aline. Obrigada, marido, por nos ajudar aí com a tecnologia, com as coisas, por bocejar aí atrás, nós escutamos, viu? Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. Muito bom, muito obrigada bom. pela oportunidade. Que honra participar desse podcast, trazer informação para as pessoas. É muito gratificante poder mostrar para as pessoas que elas podem sim melhorar as áreas da sua vida e ter uma vida mais equilibrada em relação à ansiedade. Doar um pouquinho do que a gente tem com o próximo é uma questão de amor. Sim. É uma questão de fé, de solidariedade,
do puro amor a Cristo. Sim, e eu sempre falo que a minha Exatamente. primeira motivação é cuidar das emoções e dos traumas das pessoas. O dinheiro vem depois. Semear. Muitos elogios. Que conta, legal. Deus abençoe grandemente. Amém. Amém. Linda Recebemos. de ver. Adorei o podcast, muito enriquecedor. Sheila, Deus abençoe. Deus nos abençoe cada vez mais. Amém. Obrigada. Amém. Magnífico, amei. Que bom. Só elogio. Ai, Bom, obrigada. Deus abençoe. Vamos lá. Quantas? São 3. 3 mulheres que vão ganhar uma sessão Eu tô ansiosa. Roda da Vida. Vamos organizar essa Que vida aí. ansiedade boa! Vamos saber, vou sortear uma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Opa. Vamos falar as 3 de uma vez só. Vamos. Guardei. Sorteio a próxima. Aqui. Duas. Vamos para a terceira. Essa. Vamos saber quem é? Vamos falar junto? Psicanalista Garoa Oliveira. Olha que Olha, bacana. colega Porque mesmo profissional. quem trabalha na área precisa Sim. também se cuidar, né? Isso Ela fala também muito pode sobre ser. você. Olha aqui. Ela fala muito sobre você, porque nós precisamos de profissionais que cuidem da sua própria saúde mental. Perfeito. Vamos para a segunda. Olha, caiu. Ela tá online. Olha aqui quem ganhou. Suelen! Suelen Pascolato. Tá bom, bora fazer roda da Bora, vida, vai. Suelen. Não acredito. Bastante, isso é bom. Né? Legal. E a Cristina, terapeuta. Olha que Não, isso. parabéns. Então, Bora fazer Cristina, roda da terapeuta, Suelen Pascolato e psicanalista Garô Oliveira. Meninas, vocês, por favor, nos chamem aí no direct para a gente poder compartilhar com você o contato aqui da Fabiana. Qual que é seu arroba, Fabiana? É @fabianaramos.tag0. Olha, e fiquem conectadas, aqui tem sempre muitas coisas boas. Muita informação. Logo teremos encontro de negócios. Provavelmente em novembro, não tenho a data ainda. Encontro de negócios é um lugar onde a gente reúne várias empreendedoras, troca experiências, só que nesse próximo vai ter um formato muito diferente. E eu já tenho uma surpresa aqui para Olha. vocês, que já está aqui na minha cabeça. E eu também já tenho o tema, mas eu não posso falar ainda. Que maravilha. Por que eu não posso falar ainda? Porque ainda não fiz o meu cronograma. Então, entendi. não posso ainda. E também para você que tem um negócio, que você tem um ouro na mão, mas não sabe como lapidar ele, como dividir com as pessoas e desejar ter um pouquinho mais de ênfase na sua vida profissional, aprendendo técnicas de vendas sensacionais para poder realmente abordar seu cliente de uma forma positiva. Nós também estamos com o Método Conecta, que é um curso de vendas maravilhoso para você colocar em prática o movimento da sua agenda para atingir certamente aquele cliente, aquele público que você precisa para engajar o seu negócio e rentabilizar. Que bacana, muito bom. E eu quero dizer para você que eu tenho uma palestra gratuita para igrejas para ensinar sobre temperamentos, porque quando você entende como você funciona e como seu irmão funciona, você consegue ter um melhor relacionamento enquanto comunidade. E também eu vou lançar um e-book sobre vida financeira, educação financeira para leigos. Até o final de setembro eu lanço com exercícios terapêuticos para você organizar a sua vida financeira. Tudo de bom aqui na Conexão. Obrigada. Beijo, gente. boa noite. Beijo, boa noite. Compartilhe com as pessoas dessa live, hein? Estamos esperando. Ai, que bacana. Tchau, gente. Até mais. Gostoso, né? Muito